Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e engrandecer ao nosso Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Outrora, eu estava perdida no mundo, sem rumo, sem direção, ou talvez um rumo à morte, mas aprove Deus olhar para a minha vida e me chamar, assim como eu sei que chamou a cada um de vocês aqui. Glória seja dada a Ele, o nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Quero agradecer também aos meus pastores, que nesse momento eles estão nos Estados Unidos, fazendo missões, cumprindo o ID de Deus. Eu fico muito feliz por essa oportunidade de confiança, de eu poder estar aqui trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Agradeço também ao presbítero Cláudio, a missionária, a todos vocês, aos meus amigos que atenderam o meu convite, estão aqui, obrigada. E todos aqueles que oraram pela minha vida. Amados, nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de deserto. Eu quero falar para aqueles que foram chamados por uma grande obra, ou seja, vocês. Sabe que obra é essa? Aqui, ó. Uma grande obra que Deus nos chamou para trabalhar no nosso coração, para modificar tudo aquilo que não glorifica Ele. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E a palavra diz que Ele é justo juiz. E que um dia todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. E se nós hoje comparecêssemos na presença do Senhor para ser julgados, talvez nenhum aqui seria, né? Talvez todos nós aqui seríamos condenados. Então, por Senhor nos amar e porque Ele é bom, Ele está fazendo essa obra maravilhosa no nosso interior, nos preparando para aquele grande dia, porque o Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou pedir que os amados irmãos abram em Deuteronômio 8. Vamos ler apenas 2 versículos. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 8, o versículo é o 2. Depois vamos ler o 16. Todos acharam? É o 5º livro. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Vamos para o versículo 16, vamos ler a parte B do versículo, que diz assim: para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Vocês podem repetir comigo essas palavras? Para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Podeis assentar. Amados, falar de deserto não é fácil. Eu acho que nada é fácil quando se trata da palavra de Deus, porque nós não temos condições de falar da parte do Senhor. Nós talvez não estejamos nunca preparados e à altura para trazer uma mensagem da parte dele. E essa mensagem não é diferente, assim como eu também não sou diferente. Deus está trabalhando na minha vida e essa mensagem ela é para mim. Eu queria falar para vocês algumas coisas sobre o deserto. O deserto, ele não é um acidente de percurso. O deserto é a escola de Deus. O próprio Deus nos matricula no deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Olha que bonito isso. Todos nós queremos ser usados pelo Senhor, não é verdade? Quando Deus nos chamou, nós descobrimos ou estamos descobrindo que temos um talento, seja ele qual for, palavra, dança, louvor, qualquer outra coisa que nós façamos na casa de Deus. E tudo que nós queremos é que o Senhor nos use. Mas para que Ele possa nos usar, Ele precisa trabalhar em nós. Lembra que a nossa natureza é pecaminosa? A palavra diz que todos nós nascemos no pecado. Nós fomos gerados no pecado. E porque Deus é bom, Ele nos chamou e Ele está fazendo essa obra maravilhosa dentro de nós.
Senhor nos leva para o deserto. E ali Ele vai nos tratar. E tudo que está em trevas, tudo que está escondido, tudo aquilo que tem dentro de nós vai ser confrontado. E a gente começa a enxergar realmente quem nós somos. Interessante que muitas das vezes nós nos achamos bons, justos, legais, misericordiosos. Mas quando o Senhor nos leva para o deserto, nós vemos que isso não é verdade. Quando passamos momentos difíceis, o Senhor nos dá a oportunidade de confrontar e olhar para dentro de nós. E nós vemos que nós não somos tão bons assim. Nós somos capazes de fazer tantas coisas ruins, temos pensamentos maus, temos vontades ruins. Paulo já dizia, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Acredito que nós não somos diferentes. Eu não sou diferente, tá? Então o Senhor, Ele nos leva para o deserto, porque Ele quer trabalhar em nossas vidas, né? Antes de trabalhar através de nós. E existem vários desertos. E eu não sei vocês, mas eu já passei por todos esses aqui que eu vou falar. Existe o deserto da vergonha, do desemprego, da dívida, das tensões e brigas familiares, desentendimento com o cônjuge, né? Com o esposo, com a esposa. Deserto da traição, da inveja, da amargura, tristeza, da enfermidade, do abandono. Ah, são tantos desertos, né, irmãos? O Senhor, Ele nos leva. A palavra de Deus diz que Ele nos leva para que nós possamos ver o que há no nosso coração, porque Deus sabe. Lá em Salmo 139, Davi ele diz que o Senhor Ele sonda o nosso coração, o nosso rim, e antes que a palavra venha, Ele já conhece. Então Ele já sabe. Quem não sabe somos nós mesmos. E nós precisamos entender quem nós somos para entender quem é Deus na nossa vida, amém? Quando a gente está no deserto, é tudo muito difícil. Todo mundo aqui já ouviu pregações sobre o deserto, que é quente, é muito complicado o deserto. E quando o Senhor nos leva para lá e a gente está passando por todo esse processo de descobrir quem nós somos, chega um momento que a gente fala, bom, agora acabou, né? A gente já passou por tudo que tinha que passar, todas as humilhações. E a gente fala, Senhor, agora chega, né? Aí Deus vira e fala assim, não, agora você começa a cavar. Como assim, Senhor? Agora cava, começa a cavar no deserto, começa a cavar a tua alma, começa a vir, começa a botar mais para fora, porque tem mais coisa aí dentro, tem mais. Nós falamos, Senhor, é muita humilhação, Deus, eu não vou suportar, aqui está muito baixo, eu não quero descer mais. Mas Deus continua a ordenar, cave mais, ainda não é o suficiente. Então, à medida que cavamos, provas e situações mais intensas abalam o nosso ser. É quando a gente acha que está ruim, pode piorar, mas no bom sentido. Lembra que nós lemos? Para te provar e para no teu fim te fazer bem. Não podemos esquecer jamais disso. Quando nós estamos ali cavando, que é uma situação muito humilhante, de descer cada vez mais, uma forte convicção toma conta de nós. E nós temos a verdadeira dimensão do nosso pecado. E essa convicção nos atinge. E finalmente a gente se abre e consente. Senhor, eu descerei o quanto for necessário. Deus, faça de mim o que tu queres, Pai. Quebra a minha vida, Deus. Pode fazer como barro, Senhor, como o oleiro faz com vaso, Deus. Nesse momento que o nosso coração se abre para Deus, começa uma linda e maravilhosa obra. Essa sim, amados, é a obra maravilhosa de Deus. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa. É a nossa salvação que está em jogo. É a nossa vida. É morar na eternidade com o Senhor. Deus é maravilhoso e nos dá a oportunidade de nos confrontarmos com isso e ver que nós não somos tão bons assim. Nessa hora, a gente chega na raiz daquelas feridas. A gente chega lá no comecinho, no início de tudo. E ali a gente se depara com todo tipo de ressentimento, frustração, rejeição, decepção. Tudo aquilo que a gente acumulou ao longo dessa caminhada. Tudo que ficou mal resolvido vem à tona. Difícil, né? Eu sei. Eu sempre estou passando por vários desertos. Mas para que você possa ser usado por Deus, antes você precisa de ter intimidade com Ele. E no deserto, nós estamos sozinhos com o Senhor. No deserto, vocês já devem ter reparado, todos se afastam. Todo mundo some.
Fica só quem? Nós e Deus. É interessante que a gente não conhece Deus, mas quando Ele nos leva para o deserto, nós temos a oportunidade de experimentar um pouquinhozinho do que é a sua glória, do seu amor. E, amados, estar no deserto é bom. Estar no deserto é bom. A gente precisa ter essa convicção. É dura a palavra, é difícil dar um glória, eu sei. Mas estar no deserto é bom. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Nós lemos aqui, ó, para no teu fim te fazer bem. Para saber se você ia guardar ou não os mandamentos do Senhor. Se tiver oportunidade, depois vocês leiam todo Deuteronômio 8, ele fala disso. Aquele povo no deserto, eles fizeram várias juras para Deus. Senhor, nós te amamos, obrigada por nos livrar do Egito. Nós vamos te servir, não teremos outros deuses. Mas não foi isso que aconteceu. Assim somos nós. Um dia nós viemos aqui à frente, levantamos as mãos. Senhor, eu aceito a Ti como meu único, suficiente Salvador. Eu não vou, Senhor, me separar de Ti. Eu não vou te trair, eu não vou... Não é verdade. Todos nós um dia já negou Jesus. Todos nós já negou Deus. Todos nós já negou ao Senhor. Todos nós. Com toda certeza. E é para isso que o Senhor nos passa pelo deserto. Não para que Ele saiba o que tem em nós, mas para que a gente saiba. Porque às vezes a gente acha que Deus não é justo, né? Engraçado, né? A gente é atrevido. Ah, Deus, você não me deu aquela bênção. Ah, Senhor, tu não me abençoou daquela maneira. Aí sabe o que Deus faz? Leva a gente para o deserto. Porque lá a gente vai ver por que Deus não abençoou. É porque Deus se esqueceu? Porque Deus é mau? De maneira alguma. É porque nós não merecemos. Eu vou dividir com vocês uma experiência de deserto. Que deserto? Uma vez eu sonhei que passava um furacão na minha casa. E que era tudo devastado. Tudo. E eu perdia tudo. E aí, só me restava um envelope. E naquele envelope ele tinha uma carteira de trabalho novinha, ela brilhava, aquele azulzinho. 3 fotos minhas, 3x4. E uma identidade. A identidade, vocês já viram, ela fica aberta, assim. As novas, elas não são plastificadas, elas abrem assim. Então, essa minha identidade, ela estava assim, aberta. Um carimbo em letras garrafais vermelho, bem grande. Provisório. Eu estava com uma identidade provisória. E eu abraçava aquilo que eu tinha, era a única coisa que tinha restado daquele furacão. E eu falava assim, eu estou tendo a oportunidade de começar de novo. E se eu tenho uma identidade provisória, é porque existe aquela que vai ser para sempre, aquela original. E eu tenho que ir em busca dela. E aquilo foi a minha motivação. Eu acordei e 2 meses depois eu comecei a perder tudo. Primeiro veio a separação, divórcio, fui demitida, eu trabalhava na TV Globo, tinha um cargo bom, um salário bom, eu tinha uma vida confortável, eu comecei a perder tudo. Primeiro me separei, logo depois fui demitida, peguei uma enfermidade muito grande, a minha família toda me abandonou, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, tios, primos, todo mundo, sem exceção. E ali eu me vi sozinha, no meu apartamento, sem trabalho, sem família, sem marido, sem ninguém. Era um deserto. E o Senhor me conduziu. E eu me lembro de uma vez que eu estava no meu quarto, orando, quando me veio a lembrança um hino da harpa. Eu não sei se os irmãos conhecem, que é o 577, que se chama Em Fervente Oração. O refrão dele diz assim, não ri, gente. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Bonito, né? Quando tudo deixares no altar. Essa música entrou com o Espírito Santo no meu quarto e eu ali sozinha. Mas Senhor, eu não tenho mais nada. Deixar mais o quê? Eu não tenho mais o que deixar, Deus. O Senhor falou. Tudo, Angélica, tudo. E aí eu me lembrei. Eu estava vivendo aqueles meses com o meu
fundo de garantia. E eu fazia faculdade, pagava faculdade, tinha que pagar as contas de casa. Era só eu, né? E ainda tinha um pouquinho lá, que era o que eu ia me programando mês a mês, até me colocar profissionalmente de novo. E o Senhor falou assim, tudo. Não foi um pregador que me disse, não foi um mensageiro, não foi um profeta, não foi ninguém, foi o Senhor. Tudo. Naquela hora eu entrei na minha conta, vi quanto tinha, peguei um cheque, preenchi com uns centavos, inclusive. Levei na mão do meu pastor, eu não congregava aqui. Falei, pastor, eu tive uma experiência assim com Deus. Toma, isso é tudo que eu tenho. Era mais ou menos assim o dia 27 do mês, 26. E na semana seguinte eu teria que pagar todas as contas, a faculdade, etc, né? Mas eu não me importei. Porque o Senhor falou, prova que tu me amas. Eu quero ver se tu confia em mim. Amados, eu me joguei, eu me lancei. Vocês têm noção do que você está sozinho dentro de casa, você não tem nada nem ninguém, não tem provisão, sua mãe disse, ó, não conte comigo, seu pai não atende telefone, suas irmãs não existem, enfim, ninguém. Eu não tinha nada, nem ninguém. Eu peguei todo o meu dinheiro, que foi uma coisa minha com o Senhor, e me lancei. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas coisas incríveis, experiências maravilhosas aconteceram. Eu fiquei 6 meses dependendo do Senhor unicamente. Gente, que coisa linda! Isso é deserto! É você estar ali, é você e o Senhor. Sabe por quê? Porque o dinheiro é o que nos dá segurança. A gente diz que não, mas é. A gente com dinheiro no bolso, a gente é capaz de pagar, de fazer, de comprar. Estou com uma vontade, eu vou ali e pago. Quero alguma coisa, eu vou ali e compro. Eu tenho dinheiro. Eu pego um empréstimo, eu uso cartão. Eu não tinha 50 centavos. Eu dei tudo pro Senhor, até os centavos. Sabe o que aconteceu? Mês a mês, ligava uma pessoa diferente e dizia assim, oi irmã, paz, como é que você tá? Já arrumou emprego e tal, não sei o quê? Poxa, e a faculdade? Ah, tô fazendo e tal, mas tá pagando, não sei. Qual sua conta? Tô depositando. No primeiro mês, tô depositando. No segundo mês ligava, olha, poxa, tava pensando, quer ir no mercado? Pode escolher o que você quiser. Lembra do povo? Que mesmo o povo no deserto, mesmo eles tendo o maná todo dia, a água, a coluna, a nuvem, enfim, a presença do Senhor, eles ainda reclamaram, lembra? Que eles queriam carne. E aí o Senhor mandou as cordonizes. Eu falei errado. Eu também reclamei, gente. É pra você ver como é que a gente é. Eu ainda reclamei, eu falei assim, ai Deus, por que eu comia tanta churrascaria? Eu tô tão humilhada. A minha vizinha batia no meu prato, na minha porta com prato na mão, gente. Talvez para vocês, alguém aqui seja normal. Hoje para mim isso é normal, mas naquela época não era não. Eu era muito soberba. Talvez eu ainda seja, mas Deus está trabalhando. E eu falava, Deus, eu gostava de uma churrascaria. Eu adorava aquelas carnes, aquelas coisas, e eu não tinha aquilo em casa. E a minha vizinha era muito simples. Ela também não tinha muito para dividir comigo. Já era uma situação tão humilhante. E o Senhor, mesmo assim, Ele olhou e falou, poxa, eu vou abençoar um pouquinho mais a minha filha. Gente, Deus é misericordioso demais. Na minha igreja tinha um diácono, dono de um açougue. Olha o mistério. Ele não mandou entregar na minha casa por várias vezes, várias sacolas com peças de picanha. Sabe, contra filé, linguiça, carne de porco, frango, fígado. Ele entregava. Eu era sozinha, aquilo durava. Eu falava, Deus, que mistério é esse? Eu no deserto tomando picanha. E aquilo era uma festa, a gente fazia, reunia com os vizinhos ali. Deus é maravilhoso. A gente reclama e Ele ainda atende a gente, né? Glória a Deus. Mas uma outra... na verdade foram várias experiências que eu tive nessa época por ter entregue tudo que eu tinha para o Senhor. Teve uma outra também interessante, que a minha casa estava com um vazamento horrível. Sabe quando começa a descascar, assim, por causa da umidade? Meu apartamento é o último, e estava dando umidade do prédio. E aí trocou o síndico. E aquele síndico disse assim, olha, Angélica, a primeira providência que eu vou tomar é consertar seu apartamento. Eu falei, ô glória, ô benção.
Que bom, que tava feio, sabe? Chegava a chover, sem mentira nenhuma. Apartamento no último andar, fez um buraco na laje, uma coisa horrível. Tava molhando, gotinha na minha casa, uma coisa horrível. E aquela síndica, muito minha amiga, falou, não, eu vou te ajudar. Vamos fazer aqui uma taxa extra, mas olha, Angélica, você sabe condomínio, não tem fundo, nós somos todos humildes, a gente não tem como pedir muita coisa, eu só vou arrumar ali o reboco, né, emassar, eu não entendo muito essas coisas, emassar, não vai dar para pintar não, tá? Falei, amém, glória a Deus, só de parar aquele vazamento que estava caindo, sujando a minha casa toda, estava feliz, Deus era maravilhoso. E aí ela mandou aquele mestre de obra na minha casa. Mais um milagre. Aquele mestre de obra entrou, anotou, escreveu quanto que ia gastar e tal. Eram todos os cômodos, uma coisa horrível que estava. E aí eu falei assim, moço, só por curiosidade, quanto ficaria para eu pintar meu apartamento? Porque já que já vai ter que tirar os móveis todos, que tem que raspar, um trabalho danado, aproveitar e já pintar. Eu sei que o condomínio não vai pagar a pintura, mas vou ver se eu consigo levantar esse dinheiro. Se o senhor puder fazer um precinho, eu estou desempregada. Aquele homem olhou, falou, você quer pintar como? Eu falei, olha, uma cor clarinha, uma areia, um begezinho. Aí ele, tá, e aí você quer assim uma parede de outra cor, uma coisa? Eu falei, não, nem precisa. Ele olhou. Ele olhou para mim e falou assim, seu nome é Angélica, né? Angélica, eu sou um servo do Senhor e Deus está mandando eu abençoar a sua casa com a obra da minha mão. Eu vou reformar o teu apartamento todinho e vai ficar lindo, porque Deus está mandando. Eu não sei qual o mistério que Deus tem na tua vida, irmã, mas Deus está mandando e eu vou reformar tudo. E assim foi feito. Meu apartamento foi todo reformado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vale a pena, irmão, vale a pena confiar nele. No deserto, glorifica o nome do Senhor. Engrandeça o nome de Deus, porque ele está trabalhando em você. Ele está te aproximando dele. A gente não tem como conhecer o Senhor na fartura, na abundância. Não tem como. É necessário. É necessário. É necessário. E ali a minha faculdade foi paga. Minhas contas foram pagas. E eu não fiquei devendo nada a ninguém. E o Senhor honrou todas as coisas, até que Ele abriu uma porta para mim dentro da minha própria faculdade. Hoje eu trabalho na faculdade. Eu não pago, mas naquela época eu pagava. Deus foi tão maravilhoso que Ele providenciou todas as coisas. Porque quando o homem vira as costas para a gente, o Senhor, Ele é o primeiro a se apresentar ali. Ele está sempre do nosso lado. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa se abrir ao Senhor. A gente tem que parar de reclamar. Senhor, não, para, não. Senhor, cava mais. Senhor, vai mais fundo. Gente, é maravilhoso sentir a Deus. Para que a gente possa ser usado por Ele, nós precisamos ser transformados. Para que a gente não venha ser condenado, nós precisamos ser transformados. Dia a dia, dia a dia, dia a dia. Todos os dias nós precisamos nos converter verdadeiramente. Nós passamos anos na igreja sentado aí. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. Muitas vezes nós não fomos convertidos verdadeiramente. Amados, vamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa mente. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque eu sei que as coisas que Ele fez comigo, Ele faz com vocês também. Eu não sou melhor do que ninguém, ao contrário. Eu sou bem pior do que muita gente aqui. Eu tenho muitos pecados, muitas falhas. Mas eu quero ser transformada. Senhor, transforma as nossas vidas, Deus. Porque nós queremos ser diferentes, Senhor. Nós queremos ser diferentes. E para que a gente venha ser diferente, venha ser sal, nós precisamos ser transformados. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto, elas foram grandemente usadas por Ele. Eu espero um dia também poder ser grandemente usada pelo Senhor. Não para me engrandecer, mas que as pessoas vejam que Deus é Deus. E que Ele nos leva para o deserto para que a glória dEle se manifeste. Para que a gente venha entender o seu amor. E eu espero também que vocês sejam grandemente usados por Deus. Deus, Ele não desperdiça os nossos sofrimentos. De maneira alguma. Todo aquele sofrimento, enquanto a gente cavava, enquanto a gente era humilhado. Sabe o que aconteceu? Lembra do buraco que a gente estava cavando na nossa alma? Esse buraco nos leva a uma transformação sobrenatural no profundo do nosso coração.
Nessa hora, uma paz, a paz sublime de Deus, invade a nossa alma. E a gente começa a olhar para o fundo daquele buraco. Interessante que a gente, num buraco, a gente só pode olhar para cima, né? Mistério, né? Mas naquele momento, aquela paz, que a gente entende o porquê que a gente está ali, que a gente entende o propósito do Senhor, a gente relaxa, sente a presença de Deus e a gente começa a olhar. E quando a gente olha e contempla o fundo daquele buraco que tanto nós cavamos, nós percebemos algo se movendo. Sabe o que é? São as águas de Deus. Um poderoso fluir do Espírito Santo começa a brotar daquele buraco. Aquele buraco, irmão, que foi feito na nossa alma, ele começa a se encher. Ele começa a se encher, nível a nível. Vai se enchendo da presença do Senhor. As águas do Espírito Santo, elas começam. E aquela fonte, ela vai aumentando. E as águas preenchem todo aquele vazio. E aquele imenso buraco, que após atingir o objetivo de chegar naquela raiz da ferida tão dolorosa, finalmente, ele se converte em uma divina fonte de suprimento. Ali, várias pessoas passam a se alimentar dessas águas. Essas águas, elas jorram de uma personalidade sarada. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor, que nós sejamos sarados, que cada um nessa noite saia daqui sarado, que ninguém entre da maneira que entrou, que Deus possa transformar o coração de cada um, porque eu creio nesse Deus, porque eu tive experiências incríveis com Ele, e eu sei que se abrir oportunidade aqui agora, muitos de vocês vão contar das maravilhas que Deus tem operado. Então que todos vocês sejam sarados em nome de Jesus, que esse poderoso fluir do Espírito Santo possa encher a tua vida, que essas águas endireitem todos os caminhos tortuosos da sua alma. Nesse momento, a palavra profética de Deus que João Batista proferiu lá naquele dia que ele estava batizando no Rio Jordão, ele dizia assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. No deserto nós somos provados, nós somos aprovados para ser transformados. Um dos grandes segredos acerca do avivamento que tantos nós buscamos é que elas vêm de baixo. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.